Na origem do espiritismo há um personagem exemplar, Allan Kardec. Pesquisador emérito, investigou o fenômeno mediúnico e dele extraiu uma filosofia. A partir da filosofia, construiu um modelo de moral, centrada no Evangelho e suas consequências religiosas. E ainda produziu estudos sobre o belo e a evolução da arte. Deixou-nos um legado, registrando seus passos na pesquisa, seus desafios e facilidades na realização da tarefa, enfim, fez-se memorialista e contou sua história. Revista Espírita. Viagem Espírita de 1862. Trechos de documentos em obras póstumas. Cartas e outros registros mostram sua ação preservadora da história do espiritismo. E ainda sugeriu a criação de um museu espírita. Vamos seguir este exemplo de historiador? Inscreva-se no grupo, Núcleo do Projeto Memórias, e participe das capacitações voltadas para o registro dos acontecimentos mais significativos das instituições espíritas. Reuniões online quinzenais aos domingos, às 16 horas. Se buscas a paz, através do autoaniquilamento da vontade e do eu, sem o serviço redentor junto ao teu irmão, nada conseguirás. Obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos destes, pela roupa que nos veste, pela alegria. Obrigado, Senhor, pelo que possuímos e do que nos nutrimos, pela beleza da paisagem, por mais este dia. Pelas aves, pelas dádivas, pelos olhos que veem, pela terra, o céu e o mar, quantas belezas. Pelo horizonte iluminado, pelo sol que nos traz calor, pelo majestoso festival de cores da natureza. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo imenso amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo imenso amor. Rogo, peço pelos que perderam a visão, deixa-me rogar, Senhor, por eles então, ao teu augusto, generoso e nobre coração. Sei que depois dessa vida, muito além da morte, voltarão a ver, com alegria e compreensão, nova vida em santa dimensão. Obrigado pelos meus ouvidos, presente de Deus, e poder ouvir o teu nome sublime, porque posso registrar a sinfonia da vida, no trabalho da fé, na dor e na lida. Obrigado,
Obrigado, Senhor, por essas santas mãos que são as minhas mãos, alavancas de amor e trabalho, de progresso e redenção. Mãos que acenam, socorrem, expressam ternura e acarinham na dor. Mãos que acolhem em nome do teu nome, com ternura e amor. Rogo pelos amputados, aleijados em expiação, pelos crimes praticados noutra encarnação, por saber que em teu reino de amor e redenção, suas dores e reveses passarão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo imenso amor. 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 Caro internauta, Em Busca do Sagrado está de volta num momento muito importante da nossa reflexão em busca de Deus. Nós só podemos chegar a viver a experiência do divino, integrar-se nele, se soubermos valorizar aquilo que acontece conosco e exercermos algo chamado de gratidão. Virtude no passado, hoje experiência emocional enriquecida, trazendo uma sensação de agradabilidade e uma resposta àquilo que recebemos dos outros, pois que não poderemos chegar à plenitude sozinhos, isolados, como se fôssemos verdadeiros campeões da evolução que se destacassem do mundo e separados chegássemos lá. Não é assim que ocorre esse processo de identificação com o divino. É preciso olhar o passo a passo e estabelecer aquilo que alguns chamam de gratulação, né? Mostrar, expressar a nossa vivência de gratidão como uma forma de amplificar a nossa superação do egoísmo, a nossa compreensão dos valores que as pessoas e a vida nos traz. É interessante ver o percurso que a gratidão tem apresentado nas esferas culturais. Antes, era algo do âmbito da religião. A gratidão, principalmente a Deus. Agradecer a nossa existência, agradecer as possibilidades da vida, agradecer as circunstâncias que nós estamos experienciando. Mas depois isso passou a ser uma questão de natureza filosófica. Por que a gratidão é um comportamento desejável, eticamente defensável e que devemos, portanto, divulgá-lo como uma questão da área moral? Agora está no domínio da ciência. De uns anos para cá, estas virtudes como o perdão, a gratidão, a benevolência, passaram a ser um foco de pesquisas as mais interessantes para verificar o que acontece com as pessoas quando são gratas. E o que é que se verifica cada vez mais
nos inúmeros estudos que estão sendo apresentados. Em primeiro lugar, existem áreas neurais que reverberam esse estado de espírito e elas estão vinculadas a uma espécie de prazer espiritual. Por isso mesmo, esses estudos identificam uma sensação de sociabilidade maior com as pessoas, de aceitação das diferenças, de possibilidade de compreensão dos comportamentos os mais variados na vida e uma sensação de vitalidade que as pessoas que são gratas apresentam quando estão vivenciando esse tipo de experiência, seja ela espontânea, seja ela aprendida, seja como for, há uma espécie de melhora da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar. A gratidão passa a ser agora um componente natural da sanidade e preventivo, emoção positiva, da saúde mental, ou melhor, dos distúrbios que a saúde mental pode apresentar. Ora, nós dizemos, então, que isto é um passo a passo evolutivo, né? Seja no percurso em que a gratidão apresenta nas esferas culturais, como na dinâmica pessoal, expressando aquilo que é o nosso crescimento. A ingratidão é uma das filhas do egoísmo. A gratidão é uma das filhas do altruísmo, da amorosidade, que vai se expandindo de alguma maneira e vai criando possibilidades relacionais de integração necessárias à dinâmica de aproximação com Deus e, portanto, do sagrado, de uma forma muito especial. Hoje, para enriquecer as nossas reflexões, para que nós saibamos melhor como isso pode acontecer, nós vamos focar a nossa experiência a seguir em 2 contos, né? Um deles vai nos mostrar como é que essa reciprocidade, essa interação pode ser benéfica para as pessoas, né? Qual o significado, portanto, desse tipo de ação quando age dessa maneira. Um conto atemporal. A outra oportunidade de aprendizagem, logo a seguir, vai nos mostrar o que acontece fluidicamente com a pessoa que é grata e, principalmente, com aquela pessoa que recebe o influxo da ação gratulatória. Então, aproveitemos, além do conto, das músicas, da meditação, das reflexões sobre os textos, esse momento para emular-nos em termos de gratificação, né? De alguma sorte, vamos dedicar todo o nosso programa para experienciarmos essa sensação muito especial de viver em gratidão. Conta-se que nos tempos idos havia um rei que tinha 10 cães selvagens. Quando um servo cometia algum erro, ele mandava jogá-lo aos cães para ser devorado. Um dia, um dos servos mais antigos cometeu um deslize. Imediatamente, o implacável rei ordenou que ele fosse jogado aos cães. O servo atreveu-se então a pedir: eu o servi por 10 anos. Por favor, poderia Vossa Majestade conceder-me 10 dias antes de me jogar aos cães? O rei considerou que era um pedido razoável e resolveu então atendê-lo. Na prisão, o servo pediu a guarda para preencher o seu tempo ocioso, cuidando daqueles cães durante os 10 dias. A guarda concordou e o servo passou a limpar o canil, alimentar os cães e banhá-los com todo o carinho. Transcorridos 10 dias, ordenou o rei que o servo fosse trazido do cárcere para ele ser jogado aos cães. Assim foi feito. No entanto, para a surpresa de todos, ao ser lançado aos cães, eis que as feras vorazes lamberam os pés do servo.
Perplexo com aquilo que estava vendo, o rei então exclamou: "Mas o que aconteceu com meus ferozes cães?" O servo, de maneira muito tranquila, responde ao rei: "Eu servi a estes cães por apenas 10 dias. Entretanto, eles não esqueceram os meus serviços. Eu os servi por 10 anos e o Senhor se esqueceu de tudo no meu primeiro erro." O rei, então, caiu em si e ordenou que o servo fosse restabelecido no cargo que era direito dele. Mas agora vamos todos nós nos reportarmos às 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantara-se de maneira apressada. Ele dormira demais. Trabalhara muito na véspera, porque ele estava psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperara a charrete, fora mesmo a pé para o escritório da fazenda. Não andava, voava, tão velozmente ele caminhava. Ao passar de frente à casa de Dona Alice, ela então o chama: "Chico, estou te esperando desde as 6 horas. Desejo-lhe uma explicação." "Estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço eu lhe atenderei", disse Chico. Dona Alice ficou muito triste e olhou então o irmão, que retomara os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel lhe diz: "Volte, Chico. Atende a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos, que não irão prejudicá-lo." Chico volta e atende. "Sabia que você voltava. Conheço o seu coração." E pede-lhe então explicação de como tomar determinado remédio homeopático que o caroável Dr. Bezerra de Menezes lhe receitara por intermédio do abnegado médium. Atendida, toda se alegra e, despedindo-se: "Obrigada, Chico, Deus lhe pague, vá com Deus." Chico parte mais uma vez apressado. Quer recobrar aqueles minutos que ele havia perdido. Quando andara 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, então lhe pede: "Pare um pouco e olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e encaminhando-se para você." Chico para e olha. Uma massa branca de fluidos luminosos saem da boca da irmã atendida e encaminham-se para ele e entram-lhe no seu corpo. Viu, Chico? O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E então ele conclui: "Imagine se ao invés de vá com Deus, ela dissesse magoada: vá com o diabo." Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo que o serviço do Senhor deve estar refletido nos menores gestos, com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Dos livros Leis Morais da Vida e Convites à Vida, pela mediunidade de Divaldo Franco, espírito Joana de Ângeles, Ingratidão e Convites à Gratidão. Nas páginas dos capítulos de hoje, a nossa querida benfeitora nos leva a pensar na gratidão. Esse sentimento nobre que nos leva a reconhecer os atos que os outros que estão acompanhando conosco os passos da vida desempenham em nosso favor, estão trazendo para nós em benefício da nossa existência. Este reconhecimento, este voltar a estas pessoas de maneira nobre, de maneira positiva, de maneira tal a deixar com que a pessoa se sinta
reconhecida sim pelo que ele acaba de fazer. Não que isso seja uma condição sine qua non, não que isso seja uma condição necessária, mas o que Joana observa é que essa falta de interatividade deixa os corações um tanto quanto secos de emoção. Inicialmente, quando nós estamos fazendo um pedido a alguém, nós somos afáveis, diz Joana, a voz é melodiosa, a atitude é gentil, e esta quase sempre se converte em sisudez, em verbetes duros, gestos bruscos no momento de retribuir. Às vezes achamos que a pessoa não precisa, às vezes achamos que as pessoas já estão felizes, já estão bem, e por isso nós não despendemos, não fazemos por elas aquilo que seria necessário. Qual que é o convite que Joana nos traz? O convite à gratidão é justamente podermos imaginar que um simples gesto, muitas vezes de carinho, pode aquecer corações esfriados, gelados, corações gélidos de abandono. Então, no momento em que nós oferecemos essas moedas que ela chama de valor gratidão, que não são moedas materiais, não são coisas materiais, porque as coisas materiais não têm esse alcance, não conseguem chegar nesse lugar, nós conseguimos criar uma empatia e conseguimos fazer com que haja ali um ciclo positivo de emoções, que fazem com que tanto quem recebe a gratidão, quem recebe o reconhecimento, como aquele que também faz o reconhecimento, entram neste círculo virtuoso, esse círculo virtuoso de energias positivas que retroalimentam coisas sempre muito boas da alma. Mas existe sim a ingratidão. E a ingratidão é típica do nosso movimento, do nosso crescimento, do nosso estágio evolutivo, daquilo que nós nos encontramos, do estado em que nós nos encontramos neste momento. É claro que tem pessoas que não estão simplesmente com seus corações secos de emoção por falta de reconhecimento. É claro que existem outros motivos que fazem com que as pessoas fiquem ásperas, às vezes necessitadas, pedindo de uma maneira tal, com palavras melífluas, mas depois sim se transformam naqueles algozes. Alguns até cometem crimes para poder zerar os seus débitos com aqueles que lhes ajudaram no passado. Mas o fato é que as ingratidões, elas precisam ser vistas como um ato também de generosidade. Aqueles que recebem a ingratidão, aqueles que não são reconhecidos, precisam entender que a pétala e a flor, elas ficam felizes por ofertarem simplesmente o perfume e a beleza. Elas não estão existindo para serem reconhecidas, mas estão existindo para serem doadoras daquilo que trazem em germe, no caso, o perfume e a beleza. E se nós somos o objeto desta ingratidão, convida-nos, Joana, a pensar que talvez nós devamos agir de uma forma mais proativa e agradecendo por termos a possibilidade de reconhecer que não necessitamos disso, mas não porque isso não seja importante, mas porque entendemos a situação do outro. E ela diz assim: se alguém te retribui com ingratidão, o bem que doaste exulta. É sempre melhor receber a ingratidão do que exercê-la em relação ao próximo. Nós somos capazes de reconhecer e sermos gratos porque nós vamos aquecer os corações dos nossos amigos. Mas, muitas vezes, nós recebemos a ingratidão, ou não recebemos, melhor dizendo, a gratidão, e ficamos, então, assim, numa situação entre a mágoa e a superação. Joana nos convida à superação. Se ofertaste carinho e bondade, sustentando a alegria nos corações alheios, e se te retribuem com azedume ou indiferença, alegra-te, diz Joana. O ingrato é alguém que enlouquece a longo prazo. O ingrato é alguém que enlouquece a longo prazo. O bem que faças é bem em triunfo do teu coração. Então, essas frases nos levam a pensar que temos duas coisas aqui a refletir sobre os pensamentos e as orientações de Joana de Ângeles. Primeiro, que temos sim que ser gratos. Temos que levar àqueles que nos ajudam o calor do amor, do reconhecimento. O calor dos corações aquecidos pela ajuda, pela beneficência,
pela benevolência, pela vontade de nos ajudar. Sim, temos que ser gratos, mas ao mesmo tempo temos que ser indulgentes e compreensivos com aqueles que não conseguem chegar até nós. Fortalecer o nosso coração para dizer: é bem melhor fazer, é bem melhor ser o bem do que ser o objeto do coração que não se aquece. E assim, Joana vai dizendo nos seus textos, dizendo o seguinte: batendo-se-lhes as portas da afetividade por gratidão, elas sempre vão se abrir para que a paz que ofereças reine em derredor de todos e de ti mesmo, porquanto a regra excelsa é bem dizer até aqueles que nos maldizem, orando por quanto nos insultam. Porque o momento não é de frieza, o momento não é de distanciamento, o momento não é de abandono, o momento não é de insignificância, o momento é de amor, a hora é de agradecer. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, no pequeno órfão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai, cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida.
Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Você já estudou a interdependência entre todos os seres da natureza? Você já percebeu que os vegetais, de certa forma, são os grandes contribuintes para a nossa sobrevivência corporal, fazendo fotossíntese, eliminando oxigênio para que nós usufruamos, ou construindo as moléculas de glicose para que nós, seres chamados heterótrofos, isto é, criaturas que procuram externamente a própria energia, se beneficiem? E elas próprias se beneficiam da nossa eliminação de gás carbônico, de alguns produtos que nós apresentamos para o mundo, e bactérias degradam e produzem nitrogênio, sem interdependência entre os seres vivos. Se você estudar um pouco mais da reflexão espírita sobre a evolução, vai descobrir que essa interdependência é muito mais vasta do que se pode imaginar. Não se trata simplesmente da química, da física e da biologia. É a interdependência espiritual. Nós estamos sempre colocando vibrações no meio ambiente, criando estados de psicosfera os mais variados, e tudo isso influi em todos os seres. Não vivemos a sós. Nenhum homem é uma ilha, nem no plano físico, nem no plano moral, nem no plano espiritual. É essa interdependência que nos permite verificar o que é que nós podemos expressar em termos de gratidão. Porque já que não podemos ser únicos para a sobrevivência física e para a evolução espiritual, não há como fazê-lo, ensinam-nos os grandes pensadores da espiritualidade, nós temos que verificar o que é que acontece conosco na vida e como é que podemos expressar esse sentimento, que é uma forma de crescer para a plenitude e, portanto, para Deus. Em um dos textos mediúnicos, há a história de um jovem de 30 e poucos anos de idade que vivia, de certa forma, muito autocentrado, egocentrado, usufruindo do mundo, da vida, das coisas, sem oferecer nada em termos de trabalho, em termos de atitude cooperativa, nada disso ele conseguia fazer. Mas um dia ele teve um sonho. E nesse sonho ele estava num determinado local quando começaram a passar à sua frente uma série de seres vivos. E ele começou a ver primeiro bois, depois animais menores, galinhas, depois peixes, e assim sucessivamente. Depois uma série de vegetais,
depois a própria água passando por ele. E ele então ouve uma voz, e a voz faz com que ele se dê conta de que para ele chegar àquela idade, ele tinha sacrificado todos aqueles seres a fim de garantir a sua sobrevivência. E por isso mesmo, ele devia a vida em sociedade, a vida na natureza, alguma coisa de contributo, já que ele era um consumidor inveterado daqueles bens que a vida havia lhe oferecido. Vejam vocês que aí já estava o motivo da gratidão. A quem devemos agradecer? Aos seres que nos sustentam, aos seres que nos deram a vida. E aí nós lembramos de saída que temos que recordar a gratidão maior aos nossos pais, né? A nossa família, que assegurou a nossa vida corporal. Não paramos normalmente para pensar o trabalho que nós damos para estarmos nesse corpo. Como é que aparece numa gestação um ovo, uma célula, e ela é trabalhada, construída, ali está a geometria imanente de um ser, a semente de uma criatura do ponto de vista biológico, e isso é um consumo não só de energia física, mas de energia psíquica nessa construção, já que os moldes mentais maternos favorecem este ou aquele desenvolvimento, a alimentação da mãe sustenta aquele crescimento e depois nós nascemos. Ora, esse é um trabalho que envolve, inclusive, adaptação fluídica para que estejamos no mundo. Logo a seguir, passamos um longo período, como nenhum animal passa, para nos tornarmos adultos. Toda uma tarefa de construção das possibilidades de sobrevivência, de cuidados, nós recebemos. Então, a nossa primeira lição de gratidão deve ser aos nossos pais, aos nossos genitores, que, embora não sejam aqueles que construíram a nossa identidade espiritual, não nos fizeram como espíritos, nos oportunizaram na matéria. E aí vem os cuidados sociais, comunitários, os mais variados. E, é claro, deveremos mais adiante agradecer o fato de estarmos nesse processo palingenésico, nesse processo evolutivo, para chegarmos à nossa plenitude. Então, nesse nosso exercício de meditação, vamos verificar como estamos sendo agradecidos ao que recebemos. Vamos olhar detalhadamente o nosso passo a passo e saber se somos capazes de reconhecer as pessoas, os seres de um modo geral, pelo que recebemos na vida atual. E vamos tentar expressar a nossa gratidão, mesmo que seja em pensamento, a todas as criaturas que nos ajudaram a estar onde estamos e possibilitam que nós avancemos espiritualmente até Deus.
Ainda sobre a gratidão, a benfeitora Joana de Ângeles vem trazer uma outra perspectiva de agradecimento. Talvez uma maneira de compreendermos melhor como deveríamos nos mostrar um tanto quanto mais gratos e reconhecer aquilo que nos é dado, muitas vezes gratuitamente, em nome desta graça. Para que nós tenhamos essa visão, ela nos concita, nos incita, nos traz a possibilidade de olharmos para a natureza, olharmos para tudo que existe em volta de nós, para que nós sejamos capazes de reconhecer dos atos generosos de Deus, de todos os dias, aquilo que nos traz a possibilidade da vida, e assim podemos agradecer. Agradecer de uma forma tal que sejamos capazes de sair deste nosso casulo egóico, carnal, e podermos transitar um pouco mais na realidade existencial. Ela vai nos dizer, em um capítulo do livro Florações Evangélicas, que é necessário sair um pouco do castelo do eu para examinar com lucidez a casa do Pai Criador e valorizar os tesouros de que pode dispor, exaltando a glória do viver. O sol que nasce generoso todos os dias e propicia a vida, a chuva que cai, trazendo vitalidade à terra, fecundando a terra, os rios que correm, enchendo o mar de esperança e vida, todas as formas de expressão, o nosso corpo, as células, tudo mais, funcionando em uma perfeição absoluta, trazendo a possibilidade de estarmos aqui, conscientes, lúcidos, capazes de reconhecer todas essas coisas. Tudo isto é dom de Deus. Tudo isto é graça divina e, portanto, é algo merecedor da nossa gratidão. Daquilo que nós possamos fazer todos os dias, olhar pelas janelas e agradecer a Deus o dom da esperança, o dom do dia de hoje, o dom do dia de amanhã, a possibilidade dos encontros, a possibilidade dos refazimentos. Quantas coisas temos para agradecer, quantas e quantas oportunidades temos de sermos gratos a Deus e às vezes nos ocultamos desta possibilidade porque achamos que a vida é um acaso, que achamos que sim, é isso mesmo, deixa para lá, e não paramos para observar que, para além dos pequeninos problemas, dessas questiúnculas que estão aí nos futucando a alma todos os dias, existe a majestosa vida que aparece em todo canto, em todo lugar. Portanto, a gratidão é algo que deve surgir desse reconhecimento. Da mesma forma que reconhecemos assim nas coisas da natureza, talvez um dia sejamos sim capazes de reconhecer os pequenos atos praticados pelo nosso irmão em nosso favor.
Talvez nós sejamos capazes até de reconhecer o muito obrigado, reconhecermos essa possibilidade de irmos ao encontro do outro, valorizar aquilo que nos é feito, não com o objetivo de atenuar ou talvez pagar pelo que nós fizemos, atenuar dívidas, não é isso. Nós estamos indo ao encontro do outro com a possibilidade de fazermos algo mais. Dizer, você é importante na minha vida. A minha vida está funcionando hoje graças à sua intervenção, aquilo que você me permitiu, aquilo que você me traz, aquilo que você me concede. Nesse instante, temos a possibilidade de fazer outros encontros, como Joana também vai nos dizer no livro A Vida Conta. Ela diz assim: o ato de amar resulta do espírito de confiança em Deus e todas as demais criaturas. Confiar que essas criaturas, que Deus, que tudo mais, não estão aí no acaso, mas são acessórios importantes na nossa existência e são fundamentos para que nós possamos evoluir. E ela vai concluir dizendo: em qualquer situação em que te encontres, agradece a Deus, abençoando por meio da confiança no futuro as horas difíceis do presente. Agradecer. Convidado diretamente ao desespero, não esqueças as alegrias fruídas e, conduzido à rebeldia, recua na direção da paz já desfrutada. Lembrar dos tempos é algo maravilhoso. Reconhecido ao Pai amantíssimo, Jesus, mesmo perseguido, incompreendido, atormentado, permaneceu tranquilo e fiel, em confiança absoluta, como a expressar sua sublime gratidão. Uma folha que cai pela manhã e o brilho deste sol que me aquece nessas coisas que ninguém quase percebe. É que eu posso te encontrar. Tanta coisa ainda tenho que aprender, te sentir na alegria de viver, na esperança de um dia estar contigo. Vou agora agradecer. Eu te agradeço, meus olhos que contemplam o mar. Eu te agradeço por tudo que você me dá. Eu te agradeço as mãos que colhem uma flor. Eu te agradeço pela beleza do jardim do amor. Eu te agradeço o pai, a mãe, o filho, o avô. Eu te agradeço a linda história que recomeçou. Eu te agradeço poder fazer agora o que eu não fiz. Eu te agradeço fazer a gente um pouco mais feliz. Eu te agradeço os pés que podem me levar. Eu te agradeço, pois posso ir onde devo estar. Eu te agradeço cada momento em que eu puder te ver. Eu te agradeço pela vontade de te agradecer.
agradecer. Alma fraterna e boa, reconheço que sou quase ninguém, mas agradeço em preces de alegria o amor com que me amparas dia a dia na seara do bem. Dos giros de meu pobre itinerário, sempre retorno acalentando o anseio de atenuar o sofrimento alheio, a buscar-te o concurso necessário. Ao recolher-te a bênção da união, nas estradas de prova em que prossigo, ante o doce prazer de estar contigo, bem sei quanto te devo a elevação. Agradeço as palavras de conforto que disseste comigo ao doente sem nome, que tanta vez se esfalfa e se consome de ânimo fatigado e semi-morto. Deus te abençoe a luz de bondade e carinho, com que me fortaleces a esperança de não desamparares a criança abandonada às sombras do caminho. Aquele apoio que nos deste, em auxílio das mães em desespero e luta, é um hino de louvor que o céu escuta, a envolver-te de júbilo celeste. O prato, a vestimenta, o agasalho que entregaste aos irmãos em desabrigo, tudo que dás aos outros em trabalho, converte-se em socorro que bendigo. Por tudo quanto fazes e não fiz, por toda a paz do teu afeto, irmão, sempre fiel ao bem, sempre nobre e feliz, Deus te guarde e ilumine o coração. Buscar o sagrado é evoluir, é saber que pode ir além dos limites atuais da sua expressividade e construir novas possibilidades de manifestação do potencial divino que há em nós. Buscar o sagrado implica, nesse momento evolutivo, em expressar gratidão. É mais fácil, é claro, expressá-la quando estamos envolvidos em situações agradáveis, quando recebemos favores, ou quando crescemos um pouco mais e identificamos que os ritmos da vida não são favoráveis, não são agradáveis, embora não tenha uma especificidade de uma doação para nós de imediato. Mas há uma gratidão que exige mais, exige um crescimento psíquico mais avançado, uma elevação de espiritualidade. Quando nós vamos agradecer aquelas criaturas no plano encarnado ou desencarnado que mostram as nossas limitações. Agradecer àqueles que, de certa forma, são considerados a matriz dos nossos sofrimentos, aos nossos algozes, aquelas pessoas que nos injuriam, aquelas pessoas que tentam manchar a nossa honra, aquelas pessoas que vivem da maledicência e da calúnia. Essas pessoas chamam a atenção para o nosso estado espiritual. Elas não têm a intenção de nos ajudar, é verdade. Não têm nenhuma ideia em matéria de altruísmo para contribuir para o nosso processo, mas ainda assim trabalham a nosso favor. Como bem lembra uma entidade espiritual, o mal trabalha para o que o bem vence. As tempestades relacionais, vivenciais, fortalecem as pessoas que sabem aproveitá-las. E isso também se aplica ao plano da invisibilidade. Aqueles seres espirituais que normalmente nós tentamos rejeitá-los de alguma forma, porque são considerados obsessores, prejudicadores da nossa alegria de viver, do nosso bem-estar. Eles merecem a nossa atenção e um certo esforço para manifestarmos o agradecimento, ainda que na hora da oração, na hora da prece. Por que isso? Porque eles serão tocados em perceberem que, apesar do escândalo que querem provocar, nós somos os beneficiados
chamam a atenção para os nossos pontos frágeis, para as nossas dificuldades evolutivas, para as nossas necessidades de crescimento. E isso nos desperta, e isso nos faz avançar. Por isso, é necessário que a gente faça um exame de consciência e se pergunte: quem é que me perturba? Devo lhe agradecer. Porque se ele me perturba, ele está sinalizando, como a febre faz quando o organismo está adoentado, para algo que eu preciso superar, ir adiante na evolução. Então, nesses dias de várias vivências tumultuadas, tanto físicas, morais, como interexistenciais, que tal estender a nossa gratidão a esses indivíduos ou essas circunstâncias que nos alertam para o progresso espiritual que precisamos realizar? Vamos dedicar, então, a nossa semana a pensar nisso, a experienciar isso, a tomar de alguns minutos e emitir vibrações que envolvam essas pessoas, para que elas recebam o que há de melhor em nós, como retribuição ao mal que tentam nos fazer. Assim, conquistaríamos mais um degrau na nossa escala evolutiva. Façamos isso e verifiquemos os resultados. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del mal, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto,
dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Bahia Espírita, estamos todos interessados em buscar o crescimento espiritual, em renovar a sociedade no nosso encontro estadual de Espiritismo. Afinal de contas, ele trabalha com o tema Pelos Caminhos da Evolução Social. E vai apresentar uma oportunidade muito significativa de reflexão sobre essa temática. Educação, saúde, direito, arte, os vários sistemas da sociedade poderão estar presentes nesse ágape para toda a população que quiser assistir, porque será transmitido pela rede mundial do YouTube. Mas há um outro dado que é muito importante para você saber desde já. Nós vamos tentar lançar projetos temáticos, melhor dizendo, criar grupos de trabalho de temas que interessam à sociedade. Normalmente se diz que estamos todos envolvidos num projeto de renovação social, que o materialismo dominou todas as grandes áreas de organização e que agora precisa ser superado por uma visão do espírito. Então, aqueles que, além de se inscreverem no nosso evento normalmente, poderão se interessar por participar de um laboratório desse gênero, projeto temático. O que são? São projetos a serem organizados com base no saber espírita por um grupo de trabalho que vão definir os seus membros e operacionalizar atuações nas organizações ou nas demandas da sociedade. E qual é a justificativa? Respondemos, o Espiritismo é um paradigma e ele precisa fecundar a renovação social. Quem deve se inscrever? As pessoas que tiverem uma inserção profissional nessa atividade ou tenham algum interesse numa atividade social no tema do projeto. Então, você já fica sabendo que, além da primeira inscrição, há uma segunda possibilidade de inscrição para aquelas pessoas que querem agir mais na transformação social. Pense, reflita, integre-se na medida das suas capacidades para fazermos brilhar a luz do Espiritismo na sociedade contemporânea.